Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Paz de Cristo a todos vocês. Que bom esse tempo novamente de estudo da palavra do Senhor. Quero convidá-los já de início a buscarmos a presença de Deus, a fechar os nossos olhos e pedir ao Senhor que nos ajude a compreender a sua palavra. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos novamente pela mesa, te louvamos, ó Deus, pela palavra ministrada, te louvamos pela vida presente do Senhor, o qual o Senhor nos concede de uma forma tão bondosa, de uma forma, ó Deus, tão graciosa, que só pode vir de Ti. Abençoa, ó Deus, esse tempo de estudo da Tua palavra, nos direciona, nos dirige, aplica, nos ajuda a entendê-la, para que assim sejamos impactados por ela, não só na forma intelectual, mas também na prática do viver missional, o qual o Senhor requer de nós. Abençoa, ó Deus, o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Esse primeiro slide, só para relembrar um pouquinho, então nós temos passado por essa situação na qual as Sagradas Escrituras nos mostram o propósito de Deus, e o propósito de Deus é salvar a humanidade, é restaurar a humanidade no quesito pecado. O pecado entrou no mundo, desestruturou toda a humanidade. Para isso, Deus usa um método, e o método é a separação de um povo qual é escolhido, um povo qual é separado, essa é a palavra correta também. E esse povo, então, nos propósitos de Deus, é esse povo que se torna luz para o mundo, em todo o tempo. Mas esse povo, chamado Israel, o povo de Deus, ele fracassa, ele se demonstra incapaz de seguir em obediência a Deus, se corrompe, busca a idolatria, e assim Deus gera uma situação de prejuízo para o povo, para que o povo assim retorne a Ele. E esse prejuízo é o exílio, leva o povo para o exílio. E no exílio o povo então sofre toda aquela questão de estar vivendo sob um jugo de uma outra nação ímpia. Tá? Mas dentro desse período entre o fracasso, nasce uma nova expectativa, não uma nova, mas a expectativa é retomada. E qual é a expectativa? A expectativa da restauração. Porque ao mesmo tempo que Deus leva o povo para o exílio, Deus usa os seus profetas também para manifestar, para falar do futuro. E o futuro qual Deus aponta para o povo de Israel é a restauração. E a restauração, então, Deus anuncia que em um determinado tempo acabaria o exílio e esse povo então seria novamente remanejado, levado novamente à sua terra. E isso acontece. Nós percebemos lá em Neemias a reconstrução do muro, percebemos em Esdras a retomada da palavra de Deus como centro da vida do povo, e o povo gera uma expectativa pela chegada do reino, pela chegada do Messias. E nesse intervalo então, queridos, nós temos o que nós chamamos de um intervalo intertestamentário, que são aqueles 400 anos, entre essa expectativa que o povo tem no Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. E o início do Novo Testamento, a primeira ação de Deus, é o envio de Jesus. E Jesus então desce, Jesus é enviado por Deus, Jesus se encarna, e ali então inicia-se o reino do Senhor. Assim, na semana passada, nós fechamos dessa forma, concluímos dessa forma, que o ajuntamento começa quando Jesus anuncia a chegada do reino e instiga ao arrependimento, à fé e ao compromisso de seguir o seu caminho. Os que aceitam tornam-se, portanto, parte dessa comunidade de seguidores de Jesus e recebem as dádivas e as obrigações do reino. E aqui então nós detalhamos esses pontos, Primeiramente, a centralidade do arrependimento, da fé e do compromisso. Jesus então, ele chama o povo judeu para esse compromisso novamente.
Ele prega a questão da centralidade agora da vida a partir do relacionamento com Ele. E esse relacionamento, então, é marcado pela centralidade, com base no arrependimento, com base na fé e com base no compromisso com Deus. Um segundo ponto que foi destacado desse trecho, a consciência de pertencimento ao reino. Então, Jesus chama novamente a questão do povo a ter uma consciência de pertencimento ao reino. Agora, então, vocês que foram instigados a se arrepender, acolheram Jesus com fé e assumiram um compromisso com Ele, saibam vocês que agora vocês o quê? Pertencem ao reino de Deus, que vocês fazem parte do reino de Deus, e que vocês então, por fim, vocês tanto recebem dádivas, como também obrigações no reino. Então nós fechamos dessa forma. O autor do livro, tá? O Michael Gorin, ele vai trabalhar uma questão aqui, eu gostaria exatamente de aprofundar isso, a questão do arrependimento, a questão dessa necessidade do povo judeu olhar para Jesus, perceber os movimentos de Jesus, escutar o que Jesus está falando e ter o seu coração contrido diante de Deus, diante do próprio Deus encarnado que é Jesus, e se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos caminhos pelos quais eles estavam trilhando. Assim, para que a gente possa entender o quanto isso era preciso na vida do judeu, né? Nós entendemos que isso é preciso na vida de todos, mas o nosso caminho aqui é olhar para a história bíblica e perceber os movimentos de Deus a partir das Escrituras, de como Deus, o Deus missionário, se relaciona com o povo qual foi chamado para ser luz no mundo. Então, olha só as dificuldades que esse povo, o judeu, tem com relação a arrepender-se. Primeiramente, é a questão de que o povo judeu esperava um Messias diferente, bem diferente do que era Jesus. Eles esperavam um Messias com base nas expectativas nacionais. O reverendo Tiago até aqui pontuou um pouquinho essa questão no seu sermão, que as expectativas do povo judeu não era o Jesus do reino espiritual, não era o Jesus que pregava agora o amor, não era o Jesus que falava de serviço, não era o Jesus que estava anunciando que passaria pela morte, pelo sofrimento e pela cruz. Pelo contrário, o que se esperava de um Messias era o Messias poderoso, o Messias político, alguém que libertaria Israel do domínio romano, e assim traria o que é a restauração nacional de Israel como nação. Mas esse já não era mais, esse não era o foco de Deus com Jesus. Agora, quando se fala em um novo reino, se pensa no reinado espiritual. Esse reino agora o qual Jesus então inaugura. E é difícil entender, ou melhor, é difícil para o judeu entender essa questão, porque eles estavam ainda debaixo do jugo. Por mais que tivessem uma aparência de liberdade, por mais que transitassem no contexto romano, eles ainda eram estrangeiros naquela terra. Eles ainda eram julgados, subjugados por um outro domínio, por um outro império, que era Roma. E aí eu acho que todos nós conhecemos um pouquinho da história. Uma das principais questões dessa questão de estar sob o jugo de uma outra nação era exatamente o imposto. Então o judeu ele precisava pagar impostos a Roma. E era pesado, e isso fazia com que o povo de Deus sofresse muito naquele contexto. Mas não somente isso, por mais que tivesse uma aparência de uma liberdade espiritual, religiosa, mesmo assim, também Roma impunha algumas restrições ao judaísmo da época. Então, o que se esperava de um rei naquele tempo
Jesus não se apresentou como aquele rei o qual se esperava, mas um rei espiritual. Um rei o qual oferece agora a cruz como o símbolo de um novo reinado. Ok? Mas uma segunda questão, nessa questão ainda não terminei esse ponto ainda, me perdoe. Só fazer um comentário aqui, tá? Então, reconhecê-lo como Messias, no caso o povo judeu reconhecê-lo como Messias, exigia abandonar não só uma ideia errada, mas um desejo profundo de poder e vingança. O arrependimento, nesse caso, era abrir mão de um ideal idolatrado de nação para abraçar o propósito de Deus. Então, esse contexto aqui foi formado numa frase, o qual o autor diz, aonde ele diz o seguinte, que o povo, o judeu, naquele tempo, ele chegava a idolatrar essa questão de ser judeu, de ser o povo. Então isso causava esse problema de aceitar Jesus, de entender que Jesus agora então era o rei, e que Jesus agora vem com uma proposta para a estruturação de um governo, mas não um governo mais terreno, mas um governo espiritual. Então esse desejo, e isso é muito forte, na época, o desejo de poder, de retomada de poder, de ser o alvo, o poderio que se viveu anteriormente, de se ter poder, de se ter avanço sobre as nações, de controlar as nações. Essa era a ideia do povo de Deus, do judeu daquela época. Assim, vamos para o ponto de número 2. Também a outra questão do arrependimento era trocar a segurança religiosa por um relacionamento vivo com Deus. A identidade judaica estava fortemente ligada à lei, ao templo e às tradições. Jesus confronta isso ao chamar pessoas para segui-lo pessoalmente, colocando-se como centro da fé. E aqui, eu tenho que relembrá-los, bem como vocês já sabem também, que o judeu levava a lei muito a sério, levava o templo muito a sério, e levava as suas tradições muito a sério. E muitas vezes, por levar de uma forma até elevada, excessiva, esses 3 pontos, pecava contra Deus. Porque o seu relacionamento não era já um relacionamento de intimidade, de proximidade, mas era somente um cumprimento de regras. Era somente um cumprimento religioso diante de Deus. Práticas, exercício das práticas, a execução de práticas, porém, não tinha um coração quebrantado diante de Deus. Então, ele acabava pecando, fazendo muitas outras coisas, mas olhava para a lei, olhava para o templo, olhava para as tradições, como meio de se justificar diante de Deus. Sim, eu errei, então agora eu vou cumprir as minhas obrigações religiosas e está tudo certo. Mas mesmo assim, continuava o quê? Com o coração distante de Deus. Não havia quebrantamento. Tá? E olhar então para a pessoa de Jesus, como agora alguém que vem trazer a aproximação de Deus, isso era muito difícil para o judeu. Isso era muito difícil para a compreensão dessa fé, do cristianismo. Então, o arrependimento aqui envolvia reconhecer, admitir que a confiança não estava nas práticas religiosas em si, mas nele, em Cristo. E aqui eu vou abrir um parênteses, que é um grande risco de nós também vivermos assim. É um grande risco. De olharmos para as questões da prática, de olharmos para as questões religiosas, para o exercício dos nossos costumes e acharmos que estamos bem com Deus, acharmos que estamos próximos de Deus. Não.
A questão do arrependimento envolve exatamente essa questão de admitir que a nossa confiança está totalmente em Cristo e não nas nossas práticas religiosas. Não somente num olhar de cumprimento da lei, não somente no requisito daquilo que Deus requer de nós. O cumprimento da lei faz parte da vida do discípulo de Jesus. No entanto, a intimidade, a proximidade, a dependência tem que estar conectado com Deus, porque senão nós acabamos fazendo muitas coisas, apresentamos muitas coisas diante de Deus, mas com um coração totalmente desconfiado de quem é Deus. Então, precisamos também tomar esse cuidado. Mas para o povo de Deus, para o judeu, era muito difícil, porque toda a vida religiosa deles estava pautada tão somente no cumprimento da lei, nas práticas religiosas e nas suas tradições, que não era somente a Torá, mas eles inventaram também muitas outras leis, e isso impunha então sobre eles o peso, a carga de cumprir cada um, leis para tudo. Em terceiro lugar, a questão do arrependimento era submeter-se à autoridade pessoal de Jesus. Para um judeu do primeiro século, afirmar que Jesus é o Messias não era apenas aceitar uma ideia, era transferir sua lealdade total para uma pessoa. Nesse contexto, queridos, e aqui nós temos que lembrar a questão do discipulado, de como era formado o discipulado dentro do núcleo do judaísmo, era por meio dos rabinos. Os rabinos, então, ensinavam as Sagradas Escrituras no Antigo Testamento, a Torá, com a base de tão somente passar o ensino, mas o rabino não exercia autoridade sobre o discípulo. Agora, olha só que interessante, com a entrada de Jesus no contexto, Jesus requer agora uma outra situação. Jesus agora não só redefine, ressignifica, traz a ideia central do Evangelho, ensinando, mostrando. O Sermão do Monte é isso. O Sermão do Monte está trabalhando toda a lei anterior, está agora trazendo ela de uma forma mais, não vou usar o termo aqui, eu vou usar o termo contextualizado, não é isso, mas vou usar o termo assim, explicando de uma forma mais clara, como agora o reino funciona, tá? Mas Jesus, ele não somente ensina, agora ele também diz o seguinte: eu sou o seu rei, e você agora, meu discípulo, passa o quê? A ser meu servo, e eu tenho autoridade sobre a sua vida. E isso para o judeu era muito difícil, porque ele se autossustentava, o pensamento era esse, devido às suas práticas religiosas. Esse passo exigia então um arrependimento, porque colocava em crise toda forma de autonomia espiritual e orgulho religioso. Se tinha uma coisa que mexia com o judeu, é exatamente a questão do orgulho religioso. E por vários textos bíblicos, aqui no contexto dos evangelhos, nós vamos perceber Jesus o quê? Combatendo o orgulho religioso do judeu. Trazendo os pensamentos, trazendo a consciência, agora eu sou o Cristo, eu sou o enviado de Deus. Vocês agora não se bastam mais. Não é só a religião que vai te ligar a Deus, mas sou eu. Não bastava voltar para Deus de forma genérica, era necessário fazê-lo por meio de Jesus, confiando nele e obedecendo a sua voz. Irmão querido? Eu não entendi a sua pergunta, me perdoe.
Jesus falava com autoridade no quesito ali de proclamar a palavra do Senhor, né? De falar das Sagradas Escrituras. Então criava um impacto diferente naquele contexto. Podemos dizer que sim, era alguém já que se demonstrava diferente dos demais, dos rabinos. Tá? Era uma forma de discipulado diferente. Tá? Tem o contexto, né, do texto do autor que vai falar de formas de discipulado. E uma das questões é exatamente esse ponto de autoridade. Jesus, ele é autoridade. Quando ele fala, o Sermão do Monte é exatamente essa questão de trazer a Torá, mas explicado agora. Exemplo, vamos pensar lá no Sermão do Monte. As bem-aventuranças. As bem-aventuranças demonstram um novo reino, uma nova situação. E para o judeu, as bem-aventuranças é um caos para ele, porque ele não entende dessa forma. Ele está com a sua visão tão somente voltada à questão de um poderio militar, político, econômico. Então, dizer que bem-aventurado é aquele que chora é estranho, não é, para o judeu? Então, as bem-aventuranças, elas já vêm de impacto contra as tradições, contra a religiosidade. Dar esmola, um outro exemplo. Todo o contexto do Sermão do Monte é isso, tá? Mas dar esmola, o judeu, ele tinha a prática de realmente dar esmola, mas não somente entregar a sua esmola, mas ele queria fazer o quê? Aparecer, ele quer dizer, eu faço isso. Tá? Oração, o judeu também, o que ele fazia com as orações dele? Jesus vai contar isso, que ele se colocava em pé, né? Então, Jesus, ele transtorna a vida, não é mais essa questão de nacionalismo, agora é um reino espiritual, e a autoridade com a qual Jesus prega o Sermão do Monte é tremenda. As pessoas se maravilharam com aquilo que ele falava, com aquilo que ele ensinava, ok? Então, é necessário confiar nele e é necessário obedecer a sua voz. E nesse contexto era muito difícil. Nesse contexto ainda, o povo ainda não entendia quem era Jesus, qual era a missão de Jesus, mas necessitava então o arrependimento. O autor, o Michael Gorin, ele vai dizer o seguinte: a intimação para arrepender-se e crer exige oferecer a vida completamente a Jesus, estar disposto a abandonar o próprio lar e família e deixar de lado todas as outras responsabilidades em favor do reino. Essa é a ideia. Essa é a missão a qual Jesus então veio cumprir, né? E chamar o povo ao arrependimento. Deve-se estar disposto a amar Jesus mais do que qualquer outra pessoa, até a própria família. Todas as outras lealdades, compromissos, relacionamentos e obrigações devem dar preferência à busca pelo tesouro e pela pérola de grande valor, o reino de Deus presente em Jesus. Então, essa é uma intimação que Jesus faz ao povo, ao remanescente fiel, para que agora eles se arrependam. E Jesus exige, exige a vida completamente. Jesus, exige a disposição de abandonar o próprio lar e a família. Vamos dar uma olhadinha nesses textos? Vamos olhar alguns textos que falam sobre isso? O quanto esse chamado de Jesus na direção do povo judeu para arrepender-se dos seus pecados, para se arrepender do seu nacionalismo, para se arrepender do seu exclusivismo, para se arrepender das suas práticas religiosas, das suas tradições, e agora então olhar para Cristo como elo do relacionamento sadio com Deus. E o primeiro ponto aqui eu gostaria de destacar o seguinte: o custo de trocar lealdades profundas. Para os judeus, abandonar casa e família
não era apenas emocional, era romper com a própria identidade construída ao redor do povo, da tradição e da herança cultural. Seguir Jesus significava colocar o Messias acima até da estrutura consideradas mais sagradas por eles. Olha comigo lá em Lucas, capítulo de número 9, por gentileza. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículos 57 a 62. O título desse texto vai dizer o seguinte: Jesus põe à prova os que querem segui-los. Diz assim: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus está falando aqui da questão do seu sofrimento. Jesus aqui está anunciando que não seria fácil a sua estada ali. Ele está apontando que enquanto as raposas têm as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, para ter um lugar de acolhimento, Jesus não tem, naquele momento, porque ele já tinha a consciência da sua missão. Mas isso também, agora no contexto final do texto, vai nos apontar para algo importante, que nós também, nesse nosso contexto terreno, nós também não temos. Então, por isso que Jesus, então, vai trabalhar essa questão, dizendo o seguinte: o outro, depois de Jesus afirmar isso, vai dizer assim: a outro Jesus disse, siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Alguém consegue me ajudar aí numa interpretação bíblica? Será que seria difícil de entender esse texto? Ou Jesus está sendo muito claro? Jesus está sendo muito claro, não é mesmo? Jesus está falando de algo agora ao qual ele exige dos seus seguidores, que deixe as suas tradições. E por que eu digo tradições no caso do judeu aqui? Qual era a questão aqui de sepultar os seus mortos? De repente você não conhece, como eu também não conheço profundamente a cultura do judeu, mas pelo que eu tenho lido e há algum tempo já, essa questão aqui está voltada a uma situação de sepultamento, sim. Mas nos nossos moldes hoje, o nosso sepultamento, o sepultamento daqueles a quem a gente leva ao sepultamento, é muito rápido, não é mesmo? Se resolve em um dia, ou no máximo 2 dias, não é isso? Mas na questão do judeu, não. Havia um tempo de preparo do corpo, depois levava para o sepultamento, e ainda, olha só que interessante, depois de 1 ano tinha uma prática ainda com relação ao sepultamento, de ir lá retirar os ossos, separá-los e colocá-los em outro lugar. Então, quando esse fala para Jesus: Senhor, deixe que eu sepulte deixe ir primeiro sepultar o meu pai, no caso aqui é o pai dele, deixe sepultar o meu pai, ele está se referindo não ao sepultamento com relação àquele momento da morte, mas ele está apontando ainda eu não cumpri a minha tradição, ainda me falta um tempo, e eu preciso cumprir essa tradição para honrar o meu pai. Então, Jesus, falta 3 meses, falta 4 meses, falta 6, 8 meses, o texto não diz, mas Jesus diz para ele: deixe que os mortos sepultem os mortos. Sim, meu irmão.
Oi? Também, muito bem lembrado, isso mesmo, tá? Essa questão de deixar para depois. É isso aí mesmo, tá? Mas o texto aqui, o que ele trabalha nesse quesito aqui para nós aqui hoje, é essa questão da prioridade de seguir Jesus. Esquece as tradições, esquece aquilo que envolve a vida, o cotidiano. Jesus chamou, segue-me, segue-me. A lealdade a Jesus, a profundidade de uma decisão diante de Deus. Reflexão, hoje o chamado é o mesmo. Cristo não aceita ser apenas parte da nossa vida, ele exige centralidade. O arrependimento verdadeiro confronta nossas lealdades mais profundas, e essa é uma realidade a qual nós precisamos trabalhar a vida todos os dias diante de Deus, todos os dias, porque às vezes nós somos muito mais leais à nossa família do que a Cristo. E você pode achar que eu estou sendo radical com isso. Mas às vezes as decisões do conforto para com a nossa família pode fazer com que a gente esqueça o propósito para o qual a gente foi criado, para o qual a gente existe, para o qual a gente é a igreja. Às vezes a palavra da esposa ou a palavra do esposo, ou os desejos dos filhos, pode gerar um impacto negativo na nossa lealdade na direção de Deus. E o que aqui nós estamos aprofundando é que o arrependimento, o seguir a Cristo, requer uma direção nova com relação à lealdade a Deus. Irmão querido? E isso num contexto católico, né? Agora imagine no primeiro século o contexto judeu. Relatos históricos, ao estudar a história de Israel, né, trazem relatos dos judeus que eram convertidos e se arrependiam e passavam a crer em Cristo Jesus, de realmente o quê? Realmente serem expulsos das suas famílias, de passarem a viver do cuidado dos demais irmãos, aqueles que eram abonados, bem de vidas, aqueles que tinham prestígio dentro daquele contexto do judaísmo, passavam a ser perseguidos, tudo porque trocou a lealdade agora. A lealdade agora é integral em Jesus, a centralidade da vida está em Jesus. O segundo ponto, com base no que o autor expõe, amar Jesus acima de tudo não é uma linguagem simbólica. O texto deixa claro, amar Jesus mais do que qualquer pessoa, inclusive a família. Para os judeus isso era escandaloso, pois a família era o núcleo da fidelidade de Deus. Abra comigo lá em Mateus capítulo 10.
Mateus capítulo 10. Versículos 34 a 39. Jesus vai falar das dificuldades de tomar uma decisão em segui-lo. Jesus vai falar das dificuldades em dizer assim: agora eu sou leal a Cristo. Em segundo plano estão as outras pessoas, ok? Jesus diz o seguinte: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse achará. Então Jesus aqui também está ressignificando o amor. Está trazendo agora a potencialidade do amor a Deus em primeiro lugar. Está estruturando na mente do judeu, na sua prática religiosa, que agora, quem deve ser amado em primeiro lugar? Cristo. Cristo. E para o judeu, essa questão do nacionalismo, essa questão do exclusivismo, essa questão de ter na mente que nós somos um povo eleito, sim, tal, né? Fidelidade da família. Agora trocar esse amor, o primeiro olhar para Jesus, para eles era um absurdo. Tá? Reflexão. Para o discípulo atual, isso expõe um ponto sensível. Muitas vezes dizemos amar a Deus, mas na prática priorizamos conforto, relacionamentos, trabalho. O arrependimento reorganiza os afetos. O amor a Deus reorganiza a nossa vida. O arrependimento, a reflexão sobre aquilo que amamos, pode nos apontar realmente que estamos amando mais as coisas do mundo e coisas boas do que a Deus. Então fica essa reflexão também. Terceiro lugar, com base na fala do autor, o reino como tesouro que redefine prioridades. E aqui são as duas parábolas, né? A parábola do tesouro perdido e a parábola da pérola. E eu acredito que aqui vocês foram bem ministrados nessa direção. Reverendo Patrick, bem como o licenciado Narciso, trabalharam várias parábolas aqui com a igreja. A imagem do tesouro e da pérola mostra que o problema não é apenas deixar coisas, mas reconhecer valor. Muitos judeus não reconheceram Jesus como algo pelo qual valesse a pena perder tudo. Então, conecta então essa questão das parábolas. Jesus conta as parábolas exatamente para redefinir valor. Para trazer a ideia, né, a consciência de que ele era o tesouro e de que ele era o quê? A pérola mais valiosa. E ambos então deveriam, o que acontecer quando encontrasse ou escondesse, no caso, né? Alegria de saber que primeiramente o meu amor está pautado em Jesus. Jesus é o que eu tenho mais de valioso para a vida. Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 13, que vai contar sobre as parábolas, né? 44 a 46.
o reino dos céus, lembrando, né? Lembrando que nós estamos falando de Jesus entrando na história, de Jesus inaugurando o reino dos céus, de Jesus trazendo a consciência do povo que tinha uma expectativa de um novo reino. Esse reino chega, mas chega na pessoa de Jesus, trazendo uma questão de dificuldade de entendimento para aqueles que estavam aguardando a chegada do reino, que eram os judeus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. O ensino aqui é básico. Se nós encontramos Jesus, nós entregamos todas as outras coisas, redefinimos as nossas prioridades e seguimos quem? Jesus. Por isso que Jesus conta essa parábola no contexto do judaísmo, para que seja chamado a atenção do povo que ele é o principal da história, que ele deve ser prioridade, que o valor está nele e não nas questões externas. Reflexão: o mesmo acontece hoje. Sem enxergar o valor supremo de Cristo, a vida cristã se torna um peso. O arrependimento, então, nos faz ver corretamente e redefinir as prioridades. Se você não tem Cristo, se você não tem Cristo como o seu principal valor, o seu tesouro, aquilo que realmente é valioso para ti, provavelmente a sua vida cristã seja uma tragédia, um caos, um sofrimento total. Porque diante da primeira questão de dificuldade, o que vai acontecer? Você vai ficar reclamando, murmurando. No primeiro confronto que você tem, uma chamada de atenção, você não vai conseguir absorver aquela chamada de atenção. Por quê? Porque ainda você não considera Cristo integralmente. Tá? Então a sua vida cristã, ela pode se tornar realmente um peso. Um peso. Tá? Ela não é leve. Ela não é com contentamento, com alegria diante de Deus. Mas ela se torna realmente um fardo. E o arrependimento, então, diante disso, de se colocar diante de Deus e olhar para o coração, perceber o coração, né, realinha as nossas prioridades. Nos traz à mente, nos traz ao coração a realidade de que Cristo deve ser a nossa prioridade para todas as coisas. Redefine a vida. Direciona a vida para um outro caminho, tá? Para o caminho de Cristo. Alguém tem horas aí, por gentileza? 10h58? Então dá tempo só de eu fazer alguns apontamentos aqui, tá? Então até aqui, só para que a gente venha entender, até aqui então eu trabalhei a questão do arrependimento. Cristo está chamando o povo judeu para o arrependimento. E isso não é fácil para o povo. Redirecionar a vida. Até essa questão aí, é interessante que o irmão pontuou, como que o judeu olhava para Jesus? Quando
Jesus pergunta para os discípulos: o que estão falando sobre mim? O que os discípulos respondem? Alguns estão falando que é Jeremias, que é Elias, que é um grande profeta. Não reconheciam Jesus como Cristo, como Deus encarnado. Tá? Mesmo tendo as profecias, nós trabalhamos isso na aula passada. Tá? Eu demonstrei aqui que a chegada de Jesus era algo profético, e o povo vivia nessa expectativa de Cristo chegar. Tá? Mas quando Cristo chega, começa os ensinamentos, chama o povo para arrependimento. Mesmo assim, o coração ainda de muitos dos judeus não se converte, não há arrependimento. Tá? Mas não é só uma questão também relacionada a um chamado ao arrependimento, ou vamos pensar assim, a perdas, olhando de uma forma ruim para isso que foi ensinado hoje, porque não são perdas, são ganhos, reconhecer, trocar lealdade, reconhecer Jesus, como seu principal amor, e ter Jesus como um valor para a vida, isso não são prejuízos, mas isso mexeu com a vida dos religiosos, ok? Para eles era perda, mas Jesus não ensina somente sobre perdas. Jesus vai falar também de ganhos, e o primeiro ganho, a primeira bênção que Jesus está transmitindo ao povo de Deus, ao povo de Israel, o remanescente fiel, primeiramente é o relacionamento restaurado com Deus em Jesus Cristo. O povo ainda vivia naquela situação espiritual de distanciamento de Deus. Então, em Jesus, o que nós temos? Nós temos a ligação novamente com Deus, o elo da ligação. E isso fica muito claro porque os profetas anunciaram também essa questão. Deus promete uma nova aliança ao povo. Isso está lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Vou ler só um trechinho aqui para que os irmãos entendam que tudo que Jesus está fazendo é profético, está cumprindo as profecias. Tudo que Jesus está executando está na direção para que o povo judeu entenda aquilo que eles entendiam bem, que era o Antigo Testamento. Jeremias vai dizer assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente, olha só, lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu Deus. A nova aliança em Cristo Jesus. Seguindo uma outra bênção, o perdão pleno dos pecados, está também em Jeremias, capítulo 31, versículo 34, está em Isaías 53, diz assim: não ensinarei jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. Olha só que interessante esse começo do texto aqui, porque próprio Jeremias, mesmo ainda sem compreender o que aconteceria no futuro em Jesus, o tipo de discipulado aqui já é outro. Não é mais irmão ensinando irmão no quesito assim rabínico, agora é questão de ser ensinado pelo próprio Deus, por Jesus. E olha só então como que termina essa fala aqui de Jeremias, como termina a fala de Deus, na verdade, escrito por Jeremias: não ensinarei jamais cada um ao seu próprio irmão, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Qual é a questão aqui? Todos conheceram Jesus, todos viram Jesus,
todos presenciaram Jesus em carne. E Jesus, então, por meio da sua obra, executa exatamente a segunda parte do versículo de número 34. O perdão dos pecados. E Deus, então, por meio da obra de Cristo, e Cristo, então, por meio da sua obra, nos justifica de todos os pecados, e Deus esquece os nossos pecados. Irmão Aquias. Essa intervenção constante de Deus na nossa vida é o que nos faz entender por que o dono da terra não percebeu o valor dela. Se a pessoa, nessa parábola, vai lá e encontrou uma pérola de muito valor, vendeu tudo que tinha para comprar aquela pérola, então uma pessoa que tinha aquela pérola para vender não sabia o valor dela. Senão ele mesmo teria vendido e ficado rico. E o dono do terreno também, onde havia tesouro, ele não sabia que ele estava ali. Essa pessoa foi lá e comprou, opa, não é meu, eu vou vender o que eu tenho, vou comprar esse terreno que tem ali, esse terreno será meu. Essa intervenção divina aqui nos faz perceber aquilo que espiritualmente é óbvio, mas humanamente não é. Ok, muito bom, né? Essa questão, principalmente, o irmão terminou aí dizendo assim, que é uma ação divina. E realmente é uma ação divina. Tá? O arrependimento, o abrir dos olhos para uma nova realidade, faz com que você valorize Cristo, a mais de qualquer outra coisa. Tá? E principalmente considerando as bênçãos, né? Relacionamento restaurado com Deus, perdão pleno dos nossos pecados e, por fim, novo coração e o dom do Espírito. Os profetas também anunciaram ao povo que Deus não somente iria restaurar a questão espiritual do povo, restaurar a condição do povo, do seu relacionamento ou do perdão, mas disse também que nos daria um coração novo. Abra comigo lá em Ezequiel, capítulo de número 36. Tem outros textos, Joel, tá? Mas vamos só focar nesse daqui agora para que a gente possa finalizar, ok? Ezequiel 36, versículos 25 e 27. Diz assim: então aspergireis água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Então, a vinda de Jesus faz isso conosco, né? E Jesus, então, também prega isso aos judeus. Um novo coração e a chegada do Espírito. A chegada do Espírito vai acontecer aonde? Lá no livro de Atos, no Pentecostes. Tá? Ali se concretiza aquilo que Jesus está falando sobre o Espírito. Lá na sua oração sacerdotal ele diz, né? Não deixarei vocês sozinhos, mas enviarei quem? O Espírito Santo de Deus. Tá? Mas a grande questão aqui, queridos, é que é uma grande bênção, o novo coração. E para nós hoje, que nós temos as Sagradas Escrituras, entendemos todo o contexto, tá? Ou pelo menos conhecemos genericamente, né? Mas o Espírito Santo habita onde? Hein, meus irmãos? Em nós, né, Silvanil? Olha que coisa extraordinária, né? É uma bênção. É uma das bênçãos do reino de Deus para o seu povo. Assim, queridos, fechando com uma fala também do autor, tá? Diz assim: o propósito de Jesus era reunir Israel e restaurá-lo para cumprir seu papel singular na história, levar salvação às nações.
Nós temos falado isso aqui desde o começo que iniciamos a nossa temática sobre missões. Tá? Que o propósito de Jesus, a sua vinda, a sua encarnação, o tempo que ele caminhou, ministrou, ensinou, o tempo que ele separou os seus discípulos, é por uma única razão: levar salvação às nações. Tá? O anúncio do reino significa que o verdadeiro destino de Israel estava se cumprindo. Os que respondessem à mensagem de Jesus com arrependimento e fé assumiriam o papel do povo de Deus na história. A segunda parte aqui quer dizer o seguinte: nem todo judeu respondeu com fé. Nem todo judeu respondeu se arrependendo dos seus pecados e reconhecendo Cristo como prioridade, como Cristo como sendo o maior valor para a sua vida naquele contexto. Tá? Mas aqueles que reconheceram Cristo, se arrependeram dos seus caminhos, deixaram das tradições, deixaram da religiosidade, deixaram daquilo que eles valorizavam, que era o seu nacionalismo, aqueles que deixaram disso, que seguiram a Cristo, hoje têm um papel na história, naquele momento, como bem hoje também tem. Tá? Que é o papel missionário. E nós vemos isso na vida dos discípulos. Eram 12 o quê? Judeus convertidos, que seguiram Jesus. Os 70, ou os 72, algumas interpretações, também eram todos judeus. Tá? Então a questão aqui, e nós trabalhamos isso na semana passada, é que a questão da inclusão dos gentios dentro desse povo, Jesus também anuncia que ele tem outras ovelhas em outro aprisco, aconteceria posteriormente, com a pregação dos apóstolos. Ok? Então, finalizando, tá? O nosso propósito é levar salvação às nações, ser luz no mundo. E que Deus abençoe a sua vida. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse tempo novamente. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra que foi ministrada. Abençoa as nossas vidas. Nos dá um domingo precioso, na presença do Senhor, sim, a todo instante, a todo momento, mas também um domingo de comunhão com os nossos familiares, com os nossos amigos, irmãos em Cristo, mas também, ó Deus, prepara o nosso coração para o tempo da adoração que vem logo a mais à noite, que venhamos com entusiasmo diante do Senhor, porque ao Senhor é que temos e valoramos o Senhor acima de tudo. Nos ajuda a viver dessa forma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida.